para a gente poder orar ao Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade de nós estarmos na igreja. Amém? Antes disso, você poderia dar um abraço aí nos irmãos que estão perto de você aí para abençoá-los. Bom domingo, Deus te abençoe. Seja um dia gracioso na presença de Deus. Aí quando vocês já estão de pé, se vocês puderem sentar nessa coluna do meio aqui, é mais gostoso para a gente poder ficar juntos, né? Amém? Vamos orar então. Quero pedir ao Messias para fazer essa oração, agradecendo a Deus pela oportunidade. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de Jonas. E antes de nós começarmos propriamente essa aula, queria falar um pouco sobre a importância da escola bíblica dominical. Amém? Coisa de batista mesmo, com certeza, né? Meus irmãos, a escola bíblica dominical é um instrumento da igreja, das igrejas, né, principalmente das igrejas congregacionais, que deu início lá pelos anos 1700, 1800 na Inglaterra, com o desejo de tirar as crianças da rua para elas aprenderem a palavra de Deus. Era um tempo difícil na Inglaterra e as igrejas queriam cooperar de alguma forma. Então elas começaram a abrir um trabalho pelos domingos de manhã. Não havia, era só nos domingos à noite. Um trabalho específico com crianças, para tirar as crianças da rua e ensinar a palavra de Deus. Percebeu-se logo que com as crianças na igreja, os pais tinham uma predisposição a estar na igreja junto com elas, né? E a partir daí, a escola bíblica se tornou um instrumento de ensino não só para as crianças, mas para todas as faixas etárias da igreja. Até uns 40 anos atrás, meu Deus, estamos velhos, hein? Quando você fala em 40 anos, está tendo o Rock in Rio 40 anos. Eu falei, caramba, eu vi o primeiro pela televisão. Então, 40 anos atrás, né, as igrejas, todas as igrejas tinham escola bíblica, todas. Hoje em dia, muito poucas têm escola bíblica, né? Uma marca desse tempo, entre nós evangélicos, é o desapego ao estudo da palavra de Deus. É um tempo de muitos sentimentos rápidos, né, de emoções rápidas, e nós nos esquecemos um pouco daquilo que Jesus falou, né? O meu povo, o que o profeta disse, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Jesus, ele sempre enfatizou a importância do estudo da palavra de Deus. Então, nessa manhã, nós temos o nosso tempo de escola bíblica dominical. À noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. São duas coisas completamente diferentes na sua proposta. A primeira nós podemos analisar e entender princípios que a palavra de Deus quer nos dar, sendo que você pode parar para dar a sua opinião, fazer perguntas, lembrar outros textos. É um tempo de troca. No tempo da noite, é um tempo em que a gente vem para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. Mas são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Bom seria se nós pudéssemos estar de manhã e à noite na igreja, né? Mas nessa manhã, que bom que você veio aqui para a gente poder estudar a palavra de Deus. Amém? Nosso tema, que nós começamos hoje, chama Os Abismos do Coração de Deus. Como é que é o nome do tema, irmãos, da escola bíblica? O pastor Samuel sabe melhor do que eu, porque ele que coordena, né? Mas você lembra quantas aulas são? 7 aulas, ó. Olha a perfeição, hein? Número perfeito aí. Nós fomos inspirados por esse livro aqui, chamado Os Abismos do Coração. Esse livro aqui é um livro do pastor Wilson, né? É um livro
muito bom para se ler, mas o nosso enfoque, meus irmãos, é bíblico. Então nós vamos falar sobre temas que tem aqui nesse livro, mas enfocando biblicamente, tá bom? A nossa inspiração é essa, mas o conteúdo é esse aqui, tá bom? Então assim, pode ficar tranquilo que a gente não vai dar aula sobre um livro não, tá? Quero sua participação, pode ser? Se você não participar, eu peço para você participar, combinado? Mas, gente, eu queria perguntar se você conhece a Bíblia que você tem aí nas suas mãos. Se você conhece sua Bíblia. Esse livro aqui, né? Antigamente a gente falava esse livro de capa preta, né? Agora é vinho, rosa, poucas ainda mantêm a capa preta aí, né? Trouxe um esquema aqui da nossa Bíblia, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Tá dando para vocês verem lá? Mais ou menos, né? Bom, como se fosse uma estante, então, e aqui está escrito Leis, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Alguém lembra quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamado Pentateuco? Foi parando assim, tá. Mas está lá, né? Está escrito, ó, que não dá para ler, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você sabia que o menino em Israel, ao completar 15 anos, ele deve conhecer pelo menos esses 5 livros da Bíblia? 15 anos? 12 anos. E aí, no Bar Mitzvah, já ouviram falar? Só tem o nome de bar, tá? Não tem nada de bar. É um ritual de passagem. E nesse ritual, os pais e os rabinos fazem perguntas sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para ver se o menino sabe mesmo, tá bom? Depois vem para cá os livros, o que é isso, hein? Alguém está conseguindo ler lá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Nem aqui eu consegui, você quer saber? Mas são as biografias, né? Biografias, que são... Aqui está no Novo Testamento, né? Para cá, ó. Os livros históricos do Antigo Testamento, são 12 livros. Impossível ler aqui, né? Depois os livros poéticos, aqui dá Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes e Cânticos. Os profetas maiores, que são eles Jeremias, Isaías, Lamentações, e Ezequiel e Daniel. Vamos pular para cá. Aqui, Novo Testamento, né? São os livros biográficos ou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso mesmo? Depois um livro de história no Novo Testamento, que é o livro de as cartas paulinas, que é impossível ler aqui, né? Depois as cartas gerais e a carta de profecia, que é o Apocalipse. Eu pulei propositalmente, os profetas menores, porque Jonas é um profeta menor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: você sabe qual que é a diferença de profeta menor e profeta maior? Será que é o tamanho do... Escolheram assim, pá, era Dani, profeta menor. Depois pegou lá o Maison, profeta maior, né? Aqui também mais ou menos isso. É isso mesmo, gente? Vocês acham que é isso? O que seria? Maior e menor. A extensão do livro, a grossura, o conteúdo maior e conteúdo menor. Então é maior e menor na questão do conteúdo, não da revelação e da importância. Todos os profetas, eles são importantes da mesma forma, tá bom? Nós estamos aqui nessa prateleira. Aqui está escrito lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha, está até enxergando bem, hein, gente? Jonas está no meio desses profetas menores. Por quê? Se você olhar na Bíblia que você abriu, você vai ver que Jonas tem 4 capítulos, né? 4 capítulos. Alguém já disse que Jonas é uma história, poderia muito bem estar no Novo Testamento, por causa do seu conteúdo, né? E a gente vai ver isso mais para frente.
Então a gente vai falar sobre o profeta Jonas. A palavra Jonas, o nome Jonas quer dizer pomba. Pomba. E tem muito a ver, na Bíblia, parece que o nome das pessoas tem a ver com alguma coisa, alguma característica deles mesmos, né? Vocês conhecem as pombas que tem aí pela cidade, né? Pomba é um bichinho arisco e fujão, difícil de você pegar ele, né? É fácil de pegar, não sei, eu sou do interior, é fácil de pegar canarinho. Ontem eu vi um cara com um beija-flor na mão, assim, ele fez assim, o beija-flor veio e pousou na mão dele. Eu falei, incrível isso, né? Mas pomba é um bicho difícil de pegar. Aqui em Ribeirão, um padre matou centenas de pombas, aí não sei se vocês lembram dessa época, lá na catedral, no centro, né? Ele mandou os caras jogarem veneno lá, matou todas as pombas, porque atrapalhava ali o lugar que eles estavam, né? Então, pomba quer dizer, Jonas quer dizer pomba, alguém difícil de ser capturado, alguém fácil de fugir. O pai de Jonas é um homem chamado Amitai, e Amitai quer dizer verdade. Então, Jonas é filho da verdade, se nós formos olhar biblicamente aqui, né, e poder arriscar um pouco na conjectura, né? Jonas provavelmente foi um aluno da escola de profetas de Eliseu. Vocês lembram do Antigo Testamento do profeta Eliseu? O profeta Eliseu tinha uma escola de profetas. Lembra que que perderam o machado, não tinha comida, e aí mandou fazer comida lá e colocaram uma erva venenosa na panela. Aquela era a escola de profetas de Eliseu. E provavelmente Jonas é um dos alunos da escola de Eliseu. Ele viveu e teve o seu ministério, né, começou o seu ministério em Gad-Efer, que é uma cidade da Galileia, que está a 9 quilômetros de Nazaré, bem pertinho. E esse livro foi escrito só 8 anos antes do nascimento de Cristo, segundo os teólogos, né, os estudiosos aí da palavra de Deus, né? E o mais importante como característica que eu vejo desse livro de Jonas, é que Jesus citou o profeta Jonas contra os fariseus, ou seja, ele autenticou a mensagem do profeta Jonas. E por que eu estou falando isso? Porque muitos crentes e muitos estudiosos acreditam que Jonas não existiu. Acreditam que Jonas foi uma parábola, foi um conto que foi inventado para expressar algumas verdades que eles gostariam de expressar, escreveram aquele conto. Dizem também que tem personagens semelhantes a Jonas em todas as outras literaturas que não são cristãs, tipo nos persas e em outros povos, né? Mas Jesus autenticou o ministério do profeta Jonas. Os fariseus, acho que foram os fariseus, falaram: dá-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus. Jesus falou assim: uma geração má e incrédula pede um sinal. Não lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E a gente vai transcorrer um pouco sobre esse texto aí, né, que Jesus também disse, né? Trouxe como versículo base, né, como versículo chave para a nossa meditação nessa manhã, Jonas capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. É o tempo, gente. Não precisa. Traz uma água, sabe, que você ia trazer. Quando a gente fala, você escuta a palavra Jonas, o que automaticamente você lembra, Regis? Peixe. Ok. Lenilson, quando você escuta a palavra Jonas, o que você se lembra? A baleia. Ele já foi um pouquinho, gente, a baleia, só porque o peixe era grande, né? E você, Mateus, o que você lembra? Vamos falar de Jonas, Mateus. Ok, faz muito bem. Você, Selma, quando fala de Jonas, você lembra do quê? Lembra de Nínive. Bom, pessoal,
é quase impossível nós não nos lembrarmos do grande peixe, da baleia. Vai dar aula para criança, logo tem o desenhozinho de Jonas e da baleia, né? Mas, gente, infelizmente eu vou ter que dizer a vocês que nós estamos um pouco equivocados aí, em lembrar da baleia como algo associado a Jonas, né? Ao contrário do que muitos de nós pensamos, o tema central do livro de Jonas não é o episódio que o profeta é engolido e depois vomitado por um grande peixe. Eu ia falar uma grande baleia, porque eu já estava meio que sugestionado pelo Lenilson, né? Bom, se a baleia e nem Nínive é o tema central do livro de Jonas, qual seria? Qual seria o tema central do livro de Jonas? A teimosia bem poderia ser. A desobediência, ou sujeitinho humano igual a gente, né? Quem poderia arriscar, então, qual que é o tema central do livro de Jonas, já sabendo que não é a baleia? O pastor Fernando ali já deu um grito, Deus, né? Pessoal, Deus, como o pastor Fernando falou, ele é o ator central. Deus é o ator principal. A gente fala ator, parece assim uma heresia, né? Deus não é ator coisa nenhuma, não está atuando. Mas quando a gente está estudando, a gente vai descobrir o ator, o personagem principal do livro. O personagem principal do livro é Deus. Deus é o personagem principal do livro. Amém, irmãos? Você vai ver coisas marcantes sobre Deus nos 4 capítulos, né? O tema central, os 2 temas centrais de Jonas é a soberania e a misericórdia de Deus. Eu diria até, né, que o governo de Deus e a misericórdia de Deus. Então Deus é o ator principal e a mensagem é dupla, é da soberania, do governo e da misericórdia de Deus. Amém? Então, soberania. Quem poderia me dizer o que é soberania ou governo? Quando eu digo assim, eu tenho o governo dessa situação, o que eu tenho? Isso, eu tenho o controle total, né? Eu tenho autoridade, eu tenho controle total sobre aquela situação, né? E Deus mostra isso muito marcante no livro de Jonas. Se você olhar, você vai perceber que Deus tem o poder sobre a natureza em Jonas. Ele tem o controle sobre a natureza, não tem? Ele tem, ele faz nascer aquela boboreira, faz ela morrer. Sem intervenção, sem semente nenhuma naquele lugar, né? Ele faz uma grande tempestade surgir no meio do mar, ele faz um grande peixe vir engolir Jonas, ele faz o grande peixe vomitar Jonas de volta na praia. Então, Deus tem o governo sobre a natureza. É a primeira coisa que a gente começa a entender nesse livro de Jonas, é que a natureza, ela está sujeita ao nosso Deus. Amém, irmãos? Deus, por favor, manda chuva aí para a gente, né? Chove e não chove, porque Deus quer ou não quer. E você sabe, eu não estava nem preparado para falar isso, mas você sabe que na Bíblia a falta de chuva é juízo de Deus sobre um povo? Você sabia disso? E o Senhor cerrou as janelas do céu durante tanto tempo. Irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor por perdão. Por perdão. E eu não sei se Deus traz juízo sobre os ímpios. Eu vejo na Bíblia muito mais Deus trazendo juízo sobre o seu povo, né? Sobre o povo que é chamado dele, né? Acredito que nós precisávamos olhar para isso com mais cuidado. Deus também tem poder, tem governo sobre as nações. Porque quando você olha, ele diz que vai destruir um povo poderoso. Ele diz para Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e apregoa que o juízo virá. Aquele povo nem conhece Deus, mas Deus tem o domínio daquele povo. É interessante a gente perceber que Deus tem o governo de todas as nações. Que todas as nações estão na palma das mãos do Senhor. Que o Senhor tem domínio sobre as nações.
Aquele povo que nem conhecia Deus, eles adoravam outros deuses, né? E Deus está dizendo para Jonas o seguinte: o destino desse povo não está com os deuses deles, mas está nas minhas mãos. Então, o governo sobre a natureza, sobre as nações e sobre a humanidade. Porque Deus diz para Jonas o seguinte, né, que aquela cidade é uma cidade com muitos habitantes e todo mundo que estava ali ia perecer. Então, o primeiro tema aí que fica bem claro é o governo de Deus. A segunda é a misericórdia divina, né? E misericórdia, o que seria, gente? A misericórdia de Deus. O que vocês poderiam me falar sobre o que é a misericórdia de Deus? Misericórdia, o que seria? A Selma disse que misericórdia são milagres de Deus. A bondade de Deus. O que vocês acham, entendem sobre misericórdia? O que seria misericórdia? Boa. Regis falou que misericórdia é uma coisa que nós não merecemos, mas recebemos. Misericórdia é não receber aquilo que você merecia. Porque, na verdade, nós merecemos mesmo o juízo de Deus, né? E nem vem falar que você é bonzinho, porque não é, nem eu sou e ninguém é, né? Então, misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E graça? O que seria graça? Graça é você receber aquilo que você não merece. Se misericórdia é você não receber aquilo que você merece, graça é você receber aquilo que você não merece. E qual que é a maior manifestação da graça de Deus pela igreja e por nós, irmãos? Jesus Cristo morto numa cruz em redenção aos nossos pecados. Esse é o escândalo da graça, né? O John Stott, acho que foi, não sei se foi ele, escreveu o livro O Escândalo da Graça. Já leram? Estou no tempo de não ler nada, né? Assistiram o livro. Já leram esse livro? A graça é escandalosa. A graça salva quem nós achamos que não poderia ser salvo. Tem tudo a ver com Jonas, irmãos, né? Mas deixa a graça para lá. Nós estamos falando de misericórdia, né? Misericórdia é Deus perdoar os pecados, apesar das nossas faltas cometidas. Então, misericórdia tem a ver com Deus, não tem a ver conosco, né? Porque Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, quando Deus derrama sua misericórdia sobre nós, sabe o que Ele faz? Ele nos livra, nos liberta do julgamento. Nós estamos justificados. Justificação é uma doutrina da igreja, uma doutrina bíblica da igreja, que vela, que fala, né, de uma forma bem resumida, eu vou falar, é que Deus nos justifica através do seu sacrifício perfeito. É que nós somos absolvidos da condenação por Deus por causa do sacrifício de Jesus. É uma substituição. Jesus, Ele substitui você naquilo que você não poderia pagar. Então, a misericórdia de Deus, ela já aponta para a justificação, que é uma doutrina que nós precisamos aprender. Justificação é a troca, né? Aí vamos entrar na outra, que é da substituição. Mas é que Deus não imputa a você o que você mereceria, que eu mereceria, por causa do sacrifício e da misericórdia dEle, que atuam mediante a graça de Deus. Amém, irmãos? Meio difícil isso, né? Deus demonstra que a sua misericórdia abraça todos que a respondem. Jonas é isso. Jonas é Deus governando e mostrando misericórdia. E o povo ninivita abraça a misericórdia de Deus com todas as forças. E o que Deus faz? Deus se arrepende de ter pensado em destruir aquele povo. É isso mesmo, irmãos? Deus se arrepende de ter dito que ia destruir aquele povo e não destrói mais. É ou não? O que vocês acham? Vocês não acham nada? Fala, Eli. Deus não se arrepende nunca. Por causa do arrependimento do povo, não é que Deus se arrepende por causa do arrependimento.
Porque lembrem-se que Deus já sabia, ou não? Deus já sabia. Então Deus não se arrepende. Na verdade, Deus cumpre o seu plano de salvar aquele povo mediante o arrependimento. Eles se arrependem e a graça de Deus é derramada sobre a vida deles, a misericórdia de Deus. Amém? Estamos indo, hein? Estudar Jonas nos ensina primariamente sobre Deus, né? Estudar o livro de Jonas pode ser comparado a nos olharmos no espelho da existência humana. Vamos ler esse versículo? Dá para ler daí, gente? Vamos ler lá? Mateus 16, 17. É Jesus falando, tá? E Jesus... Lê de novo aqui. Bar Jonas. Não é um cara que tinha um bar não, tá? O sufixo bar quer dizer filho, né? Barrabás, filho. E é interessante isso, porque quando a gente pesquisa um pouco e aprende um pouco sobre genealogia, o pastor Samuel vai falar essa semana, spoiler para vocês assistirem, hein? Segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Quando a gente estuda um pouco, a gente dá uma pincelada nos personagens, né? O pai de Pedro se chama João e não Jonas. E aí a gente aprende que Jonas e João têm uma proximidade muito grande, que Jonas pode ser João e que João pode ser Jonas. Mas eu fiquei pensando assim também, meus irmãos, que é muito interessante que, e lá em João 1,42, alguém tem a Bíblia revista e atualizada? A Ara, Almeida, revista e atualizada? Você tem, Samuel? Lê para a gente, por favor, então, João capítulo 1, verso 42. Isso, aí é Jesus falando para Pedro. Pedro, você é filho de João. E nesse versículo ele diz, você é filho de Jonas. Tem alguma, não tem erro nenhum, viu, irmãos? Porque Jonas pode ser João e João pode ser Jonas. Mas eu fiquei pensando o seguinte, que Pedro tem muito de Jonas. E nós temos muito de Pedro. E por consequência temos muito de Jonas também. No final, então, nós somos muito parecidos com Jonas, poderíamos ser chamados assim, Bar-Jonas, filhos de Jonas, né? Quer ver por quê? Característica de Jonas, ele valoriza muito a sua vontade própria, né? E nós somos muito assim também de valorizar a nossa própria vontade, a nossa própria opinião, né? Jonas tem muito de justiça própria nele, Pedro também tinha. E justiça própria é uma coisa que nós temos também, né? Quando nós achamos que nós estamos no nosso direito, não, peraí, mas está errado, eu tenho direito disso daqui e tal. Esses dias eu vi uma briga no supermercado por causa de 5 centavos. 5 centavos. A mulher falou, eu quero 5 centavos. Não, mas moça, não tem. Não, se eu dever 5 centavos para vocês iam deixar eu passar com 5 centavos a menos? Eu quero 5 centavos. E ficou lá. Pronto, ficou lá. Eu atrás, meu Deus do céu, 5 centavos. 5 centavos é pouco, né, gente? Mas é de direito da pessoa, ela quer. Pessoal, nós somos muito assim, né? Da nossa justiça própria, né? E pagar na mesma moeda. Será que nós somos desses também? Guardar ressentimento. Eu lembro que você fez para mim. E vem com essa carinha de boazinho agora para o meu lado. Mas eu lembro que você fez, está tudo anotado, guardadinho no meu caderno. E não adianta que eu lembro, né? Jonas é muito assim. E quando você estuda Jonas, você vai ver que Jonas, de verdade, ele quer pagar na mesma moeda. Né? Porque os ninivitas não eram fáceis, viu, meus irmãos? Eram inimigos mesmo, né? E o coração endurecido de Jonas, muitas vezes, aponta para o nosso coração endurecido. Então, estudar o livro de Jonas é meio que dar uma olhada no espelho da humanidade. Não naquele, né, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é também. Mas é olhar no espelho que reflete a humanidade.
É olhar no espelho que reflete nós como homens, como mulheres, né? E as emoções de Jonas são muito as nossas emoções. Vocês concordam ou não? Está errado, não é assim não. Por que esse estudo chama os abismos do coração? Né? Isso é interessante. Jonas capítulo 2, verso 5 diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha essa frase, o abismo me rodeou. Isso é Jonas falando quando ele está no fundo, descendo para o fundo do oceano. Você sabe que a baleia, ou os grandes peixes, eles se alimentam abrindo a sua boca e sugando o máximo de água que eles puderem. Vocês sabiam disso? E aí sugam aquela água que vem peixes, vem um monte de coisa, vai para o estômago da baleia, e lá no estômago da baleia é feita a digestão, né? E depois ela retira isso do seu organismo, né? Provavelmente Jonas estava no ventre, no estômago do peixe, com as algas enroladas por ele, na escuridão tão grande, né? E sai esse versículo lindo aqui, irmãos, que diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Interessante que ele fala, o abismo me rodeou. E esse abismo que rodeou Jonas é uma figura da sua alma. Porque veja bem o versículo que ele fala, me cercaram até a alma. A alma é uma coisa difícil da gente dizer o que é a alma. Tem algumas pessoas que acreditam até que não existe alma, que é corpo e espírito. Nossa fé, nossa igreja acredita que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Corpo não tem dúvida que a gente tem, né? Ou tem? Dá um beliscão em você mesmo para você ver. Corpo você tem, né? Espírito, não tem dúvidas que nós temos um espírito. Não temos, irmãos? O espírito dado por Deus. Deus soprou na narina do homem, ele se fez alma vivente, né? O que é a alma? Se a gente tem corpo, a gente tem espírito, o que é a alma? O cantor cristão tem até o hino, né? Alma cansada. Pois é. Alma. Então a pastora Cássia é doutora da alma. Mais ou menos isso, né? Pessoal, alma. O pastor Samuel falou que são as emoções, os sentimentos. O que vocês acham? Mais alguém, gente? O que é alma, Lu? Isso mesmo. Concordou com você, Samuel? Exatamente isso. Alma. Quando a Bíblia fala que a alma está abatida, o que é isso? Tristeza, dor no coração, decepção, né? Então, pessoal, a alma, né, de Jonas, o abismo que rodeia Jonas, é uma figura da alma, é uma figura da nossa vida em si, dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas ações que não são baseadas pelo Espírito de Deus, mas baseadas no nosso próprio espírito. Quando nós vamos falar de abismos do coração, nós vamos falar de emoções humanas, de sentimentos, de ações humanas, contraposto com o que Deus faz com a gente. Então, por que é os abismos do coração? Porque nós somos muito parecidos com Jonas e precisamos tratar essa parte da nossa vida. O corpo é a embalagem. O espírito é o que dá vida ao corpo, né? Lembra que era um bonequinho feito lá de terra, e quando o Senhor sopra o seu espírito, lá no Novo Testamento chama isso de Zoé, ou seja, a vida de Deus. Quando Deus sopra o seu espírito, sopra a vida dentro de nós, né? Mas a alma, ela vai acumulando
tudo que você vai vivendo, sabe o HD do seu computador? Quando você apaga um arquivo no HD, você deleta, manda para a lixeira e manda embora, apagou de verdade? Não. Quando você esvazia a lixeira do seu computador, apagou? O que vocês acham? Está no HD ainda. Você só não consegue ver. É possível recuperar arquivos que você deleta da sua lixeira. Tem gente chegando em casa, vou formatar meu computador. Não, então fica lá. Se você usar as ferramentas, ele é partido em vários pedaços. Você tem a impressão de que ele foi deletado, mas na verdade ele foi fragmentado em vários outros pedacinhos. Você não vê. Pessoas que não têm ferramentas próprias não veem. Mas quando uma pessoa que tem técnica para aquilo e ferramentas, ele recupera tudo que você escreveu lá tranquilamente, tá bom? A alma é assim. Alguém faz um negócio com você assim, e aquilo dói em você, fica na sua alma. E aí vem a graça de Deus, você perdoa. Fica na sua alma ainda. Fica lá. O que você vai tratar, como você vai tratar isso, é chamado de ressentimento. Ressentimento. Ressentimento é sentir de novo aquele sentimento que já tinha passado. Aí acontece alguma coisa, você fala, eu sabia que não tinha mudado. Sabia, era papinho, eu lembro perfeitamente. Está na alma, está no HD da alma. E não esquecemos. Esquecemos, irmãos? Tem um ditado assim que a minha avó dizia, é o seguinte, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Não é mais ou menos isso? O que Deus faz conosco então? Nós continuamos lembrando daquilo que aconteceu, mas não tem a mesma dor, não tem o mesmo peso. Vira meio que experiência para a sua vida, mas não que você está procurando um momento para você poder retribuir do mesmo jeito. A nossa alma, ela vai acumulando tudo. Tudo que você vai vivendo desde criança até ser um ser adulto, chegar na sua velhice, porque você vai chegar lá, todo mundo chega, né? Quando você chega, tudo isso está armazenado na sua alma. E a sua alma pode estar abatida ou ela pode estar revigorada, depende como Deus está agindo em você. Então, é muito propício esse tema para a gente entender na Bíblia de sentimentos, de emoções e o que a gente pode fazer. E Jonas, ele é esse sujeito com a alma atribulada, né? Porque se você for ver bem, Jonas ele está em toda essa passagem aí, né? E eu ia falar de abismo, porque é abismo do coração. Abismo também vocês sabem o que é, né? É uma abertura no chão que desce íngreme e muitas vezes você nem vê a profundidade daquilo, você não vê o fundo daquilo. Porque conforme vai descendo, vai ficando escuro as bordas, o sol não vai penetrando e até chegar lá no fundo do abismo não tem mais luz. É muito parecido com a nossa alma, porque a gente vai escoando essas emoções negativas. Lá para o fundo parece que elas não existem, elas estão nas sombras. Mas elas estão lá, e se a gente não tratar com elas, nós vamos viver uma situação muito complicada na Bíblia. Abismo desce, montanha sobe, né? Abismo desce para as profundezas. E Jonas é um sujeito que está descendo para o abismo da sua vida. Tarsis é uma cidade. Deus diz para ele ir para ir aonde, irmãos? E ele compra uma passagem e vai para? Se você olhar nos mapas bíblicos, você vai ver que Nínive está aqui e Tarsis está aqui. Então ele está descendo até geograficamente, ele está descendo numa fuga. Tarsis fala de fuga, quando nós fugimos de algo, não encaramos de frente, nós estamos acumulando lixo na nossa alma. Nós estamos acumulando peso na nossa alma.
nós estamos jogando coisas lá para as profundezas. Tarsis é mais perto do nível do mar e simboliza a fuga de Jonas da sua missão. Deus deu uma missão, faça isso. Ele corre para outro lugar para não fazer aquela missão. Depois, no navio, ele desce para o porão. Então ele está descendo para Tarsis, aí ele desce para o porão. E o porão aí fala de desgosto. Jonas está desgostoso. Desgostoso porque ele não quer fazer aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. E descendo para o porão, ele vai, arranja um lugar e dorme. E a Bíblia conta que vem uma grande tempestade, uma tempestade no mar, tem um nome que eu esqueci. Vem uma grande tempestade lá, todo mundo se apavora, se levanta e começa a tentar salvar o navio, e Jonas continua fazendo o que, irmãos? Dormindo no meio da tempestade. Isso é um símbolo, se a pastora Cássia estivesse aqui, ela poderia explicar, é uma característica muito comum de alguém que está depressivo e desgostoso. O camarada quer dormir o máximo do tempo para não viver, para não ter que enfrentar as suas emoções, né? Então, Jonas está desgostoso, Jonas está dormindo na tempestade. Vocês lembram algum outro personagem que dormiu no meio da tempestade? Vocês lembram? Lembram ou não? Só Jonas? Jesus também morreu, pastor. Jesus também dormiu no meio da tempestade. Ele estava desgostoso? Não, ele era cansado, né? Então, gente, vai vendo como Jonas tem a ver assim com Jesus, e a gente vai ver isso no último tópico, que eu não sei nem se vai ser possível, porque já são 9h47, mas aí ele está desgostoso, né? Depressivo, ele está num profundo desgosto. E depois, acompanhado pelo peixe, ele desce para o profundo mar, ou seja, desesperançado de que possa continuar com vida. Então, Jonas está mostrando para a gente como que a gente vai nesse processo de fuga aí, ó, do abismo da nossa alma, né? É fugindo, alimentando desgosto e nutrindo desesperança no coração. Essas 3 degraus aqui, irmãos, são degraus característicos de quem está caindo num abismo do coração, num abismo da alma, né? E nessa nossa caminhada cristã, tem um texto em Hebreus 12, 1 a 3, se alguém puder ler para a gente, por favor, Hebreus 12, 1 ao 3, esse eu não anotei, para você ver uma coisa interessante aí. Hebreus 12, dos versículos 1 ao 3, é aquele versículo muito conhecido que a gente gosta dele, né? Alguém que achou, leia bem forte aí para a gente, Hebreus 12, 1 ao 3. Esse texto é o texto que nos fala da corrida cristã. Jesus diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Jesus está falando de uma carreira da fé. Paulo, ou melhor, né? É Paulo que está falando aí, né? O apóstolo Paulo, ele completa dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe, irmãos, Jonas também, num certo sentido, quando você estuda o livro de Jonas, você vê que Jonas está correndo. Primeiro, Jonas está correndo de Deus, que Deus fala, faça isso, e Jonas, na verdade, ele corre para longe da presença de Deus. Depois, Jonas está correndo para Deus, quando ele está no fundo, indo para o fundo do mar, dentro da barriga do grande peixe, ele ora, ele corre para Deus. Ele clama a Deus. E depois você vê numa terceira divisão,
Jonas correndo com Deus. Quando ele anuncia a mensagem de salvação e ela é aceita. E teria uma quarta, que eu não quis colocar aí, mas é quando Jonas correndo à frente de Deus. Quando ele indaga Deus, por que Deus ia fazer aquilo lá, querendo dizer que ele estava certo e que Deus não estava, né? Mas Jonas é esse camarada, que ele está nessa corrida, mas ao invés da corrida cristã, ele está numa corrida com o próprio Deus. E aí sim, o que a gente encontra sobre Deus no livro de Jonas? E aqui seria propriamente a aula, né? Eu não quero entrar nas aulas adiante, quero preservar as próximas aulas, tá? Então eu pensei o seguinte: o que nos traz de positivo nós estudarmos o contexto do livro de Jonas? E também aprendi 4 coisas aí, queria que vocês lessem comigo, que é a soberania, a onipresença, o caráter e a redenção. Vamos de novo? Soberania, onipresença, caráter e a redenção. Fecha o olho aí. Estou olhando, hein? Estou olhando, Cláudia. Fecha aí, Cláudia está com meio olho. Vamos falar então? Tiraram 10, hein, gente? Essas 4 coisas aí é importante. Por que é importante? Eu esqueci de dizer, mas lá na frente tem um QR Code lá na TV. Esse estudo está lá, tá bom? Se quiserem depois, é só vocês pegarem, baterem lá o telefone de vocês no QR Code lá e baixar esse estudo aí, tá bom? Soberania, onipresença, caráter e redenção, tá? Soberania é controle, onipresença é estar em todo lugar, caráter são as intenções do nosso coração. Já disseram que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Concorda com isso? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. E redenção, que é o plano eterno de Deus. Quando a gente lê o livro de Jonas, 4 verdades saltam aos nossos olhos. E a primeira delas é essa aí: a vontade de Deus não é negociável, ela é soberana. Amém? É isso mesmo? A vontade de Deus não é negociável, ela é soberana. Deus, era para ter um versículo aí. Era para ter o versículo de Jonas 1, verso 1 e verso 2. Podemos ler na Bíblia? Jonas 1, 1 e 2. É 1, 1 e 2. Veio a palavra do Senhor. Isso aí, é esse versículo aí. Veio a palavra de Deus a Jonas dizendo o que, irmãos? Vai à grande cidade de Nínive. Qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus, irmãos? Bom, Deus está falando aí, poxa, Jonas, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Essa era a vontade de Deus. E a vontade de Jonas? Levanta-te, entra no barco e vai embora para Tarsis. Então, Deus revela a sua vontade a Jonas e Jonas foge dela. Deus diz para Jonas ir e Jonas diz não. Veja que coisa. Não é que Deus está mostrando um enigma. Sabe aquelas coisas que a gente não entende? Que fala, Deus, não estou entendendo. Vocês já passaram por isso? Senhor, não estou entendendo o que o Senhor está querendo. Não. Deus chega e fala, Jonas, vai para Nínive. E é interessante que Deus fala, levanta-te. Será que esse cara estava deitado? Ou sentado no mínimo, né? Jonas é um profeta que gosta de sentar ou deitar, né? Sentado ali, deitado no navio, encostado na boboreira, reclamando de tudo. É isso, irmãos. Quem vive encostado, geralmente vai ter algum problema, né? Deus fala, Jonas, vai para Nínive. E ele se levanta e foge da vontade de Deus. Amados, nós parecemos um pouco com isso ou não? Quando Deus...
É porque Deus não está falando uma coisinha fácil. Deus está falando uma coisa difícil para Jonas. Está falando uma coisa difícil. Se Deus estivesse falando, Jonas, manda um WhatsApp para os ninivitas, era mais fácil. Mas Deus está falando, vai até Nínive. E esse povo, você sabe, né, um povo terrível. Um povo que odiava o povo de Israel, né? Destruía, roubava, matava, saqueava. Isso por séculos. Eu vi uma inscrição de um senhor de Nínive, com a descrição, né, da casa dele, a parede da casa onde ele escreveu, que naquele lugar ele havia destruído, matado mais de 300 hebreus, cortado as suas mãos, cortado os seus pescoços, colhido o cabelo das suas mulheres para tecer cordas. É arqueológico isso, né? Vocês que gostam do Rodrigo Silva, é verdadeiro. Esse povo era um povo cruel, era um povo, uma pedra no sapato do povo de Israel. Algumas pessoas dizem que Jonas havia perdido o pai para esse povo. Ô pessoal, você teria raiva, ódio de um povo que fizesse isso com a sua família ou não? Irmão, se alguém entrar na sua casa e fizer alguma coisa com a sua esposa, e você tiver a oportunidade de revidar, você revida ou não? Guarda para você. Irmãos, eu sou favorável que todo cidadão possa ter uma arma de fogo para se defender. Eu sou, mas eu não teria. Porque provavelmente eu ia matar alguém. Então, direito é uma coisa, conhecimento de si mesmo é outra completamente diferente. Acredito que toda pessoa, homem, mulher, deveria ter a possibilidade, o direito de ter uma arma de fogo. Aí, se ele vai ter ou não, é uma coisa que ele deve se conhecer, né? Então, irmãos, se você tiver a oportunidade, não sei você, mas se eu tivesse a oportunidade de revidar, eu revidaria. Sinto muito, eu sou muito parecido com Jonas. Bar Jonas completamente, né? Sabe, gente, Deus falou especificamente para Jonas o que ele deveria fazer, e aí a história vai e vem, mas uma coisa que é claro na história de Jonas é o seguinte, que Jonas, ele desobedece à vontade de Deus, que é revelado, ele luta contra a vontade de Deus. Irmãos, como muitas vezes nós lutamos contra a vontade de Deus. Apesar da palavra de Deus dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitas vezes não é agradável e nem para a gente não. É agradável do ponto de vista de Deus. Mas Deus te fala para você fazer uma coisa, e aí aquilo te custa sair da sua cidade, sair de perto dos seus amigos, seus irmãos, te custa sair de um emprego que você já estava consolidado, para arriscar uma possibilidade de algo melhor. Às vezes é muito difícil, meus irmãos, e quando Deus diz que a gente deve abrir mão de alguma coisa, que a gente deve perdoar alguém, que a gente deve de alguma forma ficar no prejuízo, o nosso coração diz, Senhor, isso é injusto, eu não quero, Senhor, isso não quero. E é interessante, assim, essa proposta aí de Jonas, que a gente lendo o livro inteiro, e vocês vão ler, né? Vamos ler o livro de Jonas na escola bíblica, enquanto nós tivemos essas aulas? 4 capítulos só, vamos ler? Em casa, né? Aparece, saltou aos meus olhos aqui, uma dicotomia. Dicotomia é oposição, do lado direito e do lado esquerdo, noite e dia. Claro e escuro, é uma oposição. Deus revela a sua vontade para o seu profeta e ele não quer, ele foge. Deus revela a sua palavra, a sua vontade, através do profeta para os ninivitas, e eles abraçam a vontade de Deus. Jonas foge, os ninivitas abraçam. Que coisa a gente entender isso, né?
que eles eram pagãos e eles responderam, que eles correram para Deus, que eles se arrependeram. E quando Deus começa a falar de algum pecado, desalojar algum pecado da nossa vida, alguma prática que é pecado, irmãos, é difícil, porque o pecado é gostoso. O pecado é gostoso. O pecado não pode ser ruim, irmãos. Se o pecado for ruim, ninguém pratica. Primeiramente, o pecado é gostoso. A gente sabe que o final dele é a morte. O pecado é como aquela mulher que esses dias apareceu na televisão. Fez brigadeiro e levou para o casal amigo. Vocês leram essa história? Colocou veneno de rato no meio do bombom, do brigadeiro. Então a galera comeu o negócio, no final estava um amarguinho, falou, nossa, agora pôs algum ingrediente diferente, casca de laranja e tal, alguma coisa assim. O pecado é doce, mas contém no seu centro morte. Eles morreram, o casal morreu, ela foi presa e tudo. Gente, é assim, quando Deus fala, não, vou tirar isso do seu coração, eu quero que você abandone isso. Irmãos, é difícil. Muitas vezes a gente diz, não, Senhor, isso não faz mal para a minha fé, não. Isso não faz mal para a minha vida, não faz de jeito nenhum, né? Irmãos, era o estilo de vida dos ninivitas. Eles poderiam dizer, é nosso jeito de ser, são nossas tradições, é a forma como a gente foi criado. Não, irmãos. Quando Deus fala, eles abraçam, eles se arrependem, fazem jejum, pano de saco, deixam os animais sem comer, até os animais. E aí, até os animais, Samuel. E aí Deus começa a querer desalojar um pecado do nosso coração, ou alguma prática, porque tem coisas que podem ser práticas na nossa vida, mas não são pecados. Você sabia? Lá no Novo Testamento, acho que esse mesmo texto que a Selma leu, diz, deixemos todo peso e pecado. Então, a Bíblia diz que tem duas coisas que atrapalham a nossa corrida cristã. A primeira é o pecado, a segunda é o peso. Vamos fazer regime, pessoal. O peso é uma coisa que atrapalha a tua caminhada cristã. Se eu falar para você andar aqui e dar uma volta, você vai dar com muita facilidade. Se eu pedir para você dar essa mesma volta carregando 5 cadeiras dessa, vai ser difícil. Então você não está com pecado, você está com peso. E aí a Bíblia diz que nós devemos abandonar o peso. Deus fala, abandona essa prática que você tem, não é pecado. Perfeito, isso aí, você pode, não tem problema nenhum. Mas como crente, aquilo... Irmãos, deixa eu ver se tem algum beberrão aqui. Então, o cara vai beber na noitada e tal, não vou nem entrar no mérito se é pecado, se não é, né? Aí o cara fala, não, embriagar que é pecado. Acho que foi ontem, estava conversando com o Binho, né? Fica tranquilo, eu não vou revelar não, tá? Nem é da nossa igreja, né, Binho? É da nossa igreja, Binho? Mas aqui também tem. O cara vai, faz questão de postar que está bebendo. Que tá... Irmão, não vou nem falar que é pecado, porque... Mas precisa? Precisa. Não precisa. Poderia ser um momento. E que mania que a gente tem de postar tudo no Instagram, né? Menos que a gente está na igreja, menos de que tem programação da gente na igreja, menos isso e tal. Mas, gente, não precisa. Tem coisas que não precisa. E aí a gente faz questão de colocar aquilo na janela da internet e não precisa. Jonas é esse cara que está assim, ele está falando não. Deus fala, Jonas faz, ele fala, Senhor, não. Interessante que Deus não mata Jonas na hora, né? Eu mataria. Jonas, você não quer? Infarto do miocárdio. Pronto. Acabou, levantava outra e tal. E Deus diz o seguinte, aliás, Deus não fala nada, né? Mas, irmãos, é impossível mesmo, é isso? A vontade de Deus não é negociável, ela é soberana. Em Jonas, Deus vai trabalhar essa verdade dizendo, Jonas, você é meu,
eu falei que você vai, você vai. É mais ou menos como a mãe que fala para o filho, você vai. Ah, não quero. Ah, mas você vai. Assim mesmo você vai. Não quero ir para a igreja, mas você vai, querido. Pode ir lá. Você tem duas opções, educação positiva. Você quer se arrumar agora ou ir para a igreja desarrumado? Você que sabe. Ô irmãos, nós estamos muito, relaxados, gente? Ai, estava cansado, tadinho e tal. Poxa vida. Nós olhamos para Jonas, Jonas falando, não. Mas Deus não negocia. Deus fala, Jonas, você vai. Foi o profeta Jeremias que disse, Senhor, eu sou pesado de língua. Foi Jeremias que disse. Moisés, mas Jeremias também disse, sou uma criança. Jeremias disse, sou uma criança, Senhor. E o Senhor falou, você vai, criança mesmo. Moisés falou, sou pesado de língua. Falei, você vai pesado de língua mesmo, não fica de boa. Irmão, Deus não não é transide, não. Transita a sua vontade. Deus não tem duas vontades, Deus tem uma vontade. E Deus fala e a gente obedece. Amém? Só que, meu Deus do céu. Estava aqui, aquele versículo, olha que loucura. 2, você pode até tentar, mas é impossível se esconder de Deus. Concordam? Olha lá, está aí, ó. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, então, Jonas acha que ele pode se esconder de Deus. Irmãos, tem gente que acha que deletando o histórico do computador, ninguém vai ver. Mais uma vez eu vou te falar, o histórico também pode ser recuperado. Pessoal, tem gente que acha que pode se esconder. A gente canta na igreja, para onde eu irei? A gente canta isso, sabendo que Deus está em todos os lugares, mas muitas vezes a gente é como Jonas. A gente acha que é possível se esconder de Deus, e lá vai Jonas, na sua viagem, Lá vai Jonas, e Deus deixa ele ir, vai lá, ele reserva aquela passagem, e vai, e foge para longe da presença de Deus e tal, E Deus convoca Jonas para essa missão, e Jonas foge, achando que ele pode se esconder de Deus. O Salmo 139, versículo 7, Davi pergunta assim, para onde fugirei da tua presença? Já leram? E ele diz assim, se eu subir a montanha mais alta, lá o Senhor está. Se eu descer ao abismo mais profundo, fizer a minha cama, olha, esses caras gostam de cama no lugar, Se eu fizer a minha cama, mas cama fala de descanso, Se eu descansar no abismo mais profundo, ali também o Senhor está. O livro de Jonas responde essa pergunta de Davi, para onde eu irei, de uma forma tremenda, para lugar nenhum, irmão. Deus diz, pode fugir, Jonas, eu te encontro no meio do mar, seu teimoso. Deus sabia o atalho para chegar, Deus fala e Jonas corre. E enquanto ele corre, Deus nem sua a camisa para encontrá-lo. Deus está só observando. E aí o profeta vai e vai dormir. E Deus fala, vou acordar esse cara. Deus tem os seus métodos para acordar a gente, irmãos. Deus não fala não assim, levanta meu amor, está na hora de ir para a escola. Deus manda uma tempestade. Tempestades muitas vezes, perigos de morte muitas vezes são Deus acordando a gente. Deus chamando a gente, mostrando que é impossível fugir da presença dEle. E aí Deus nos leva a entender que, irmãos, Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, na sua casa, em todos os lugares. Quando nós lemos o livro de Jonas, nós temos a certeza de que não tem como escapar da presença de Deus, irmãos.
O versículo diz claramente, gente, para escapar para longe da presença do Senhor. Não era para longe dos ninivitas, não. Ele queria escapar para longe da presença do Senhor. E Jonas é levado para o fundo do mar, né, dentro de um peixe, engolido por um peixe. E Deus está acompanhando essa jornada de Jonas. Então, meus irmãos, é impossível fugir da presença do Senhor. Impossível. E quando você estiver fazendo algo assim que não agrada o coração de Deus, e parece que tudo está dando certo quando a gente está... Parecia que o plano de Jonas estava perfeito, assim. Só parecia. Eu sempre penso assim, que na Bíblia tem dois planos, o humano e o divino. No plano humano, o plano de Jonas está indo certinho, e Deus está lá do céu assim. Só vou esperar a oportunidade. Pessoal, quando nós estamos desafiando a vontade de Deus, nós queremos fugir. Nós inventamos subterfúgios, e Deus está só olhando, e Deus não fala nada, Deus deixa, aí a coisa vai dando certo. Fez um negócio errado uma vez, deu certo. Aí fez de novo, deu certo de novo. Uma hora, a baleia vai te engolir. Porque Deus ama você. E aí, o que é que Deus faz? Deus, Ele vê você onde você está, né? É impossível fugir da presença de Deus. Terceiro, já passamos por aí, né? Que Deus convoca, Jonas foge. Terceiro, a vontade de Deus revela o coração do próprio Deus. Amém, irmãos? Olha aí esse versículo, não sei porque ficam os versículos ali, vamos lá. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda... Não é. Isso. Nessa fala de Jonas aí, é uma fala adiantada, Jonas está falando: Deus, eu sabia. Senhor, eu estava certo. No final de tudo, eu estava certo. A vontade de Deus era que Jonas fosse lá pregar, porque Deus é um Deus o quê? Compassivo, misericordioso, longânimo, benigno e que se arrepende, é uma figura de linguagem. Mas é um Deus que tem compaixão pelo ser humano. A vontade de Deus, irmãos, por mais que esteja sendo difícil para você, é Deus revelando o quanto Ele te ama, o quanto Ele é compassivo, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso. E a vontade de Deus está te preparando para algo que Ele não pode fazer se você não passar por tudo isso que você está passando. Irmãos, depois da pandemia são anos bem difíceis para a gente como igreja. Não sei as outras igrejas, a minha realidade é aqui, né? Mas eu convivo com outros pastores e eu vejo quanto eles prosperaram, digamos assim, depois da pandemia. Tiveram as suas igrejas dobrando de número de pessoas e tal. Na nossa igreja é inversamente ao contrário. Depois da pandemia, nossa igreja diminuiu de tamanho, né? E, amado, isso é uma coisa que ninguém gosta, nenhum pastor gosta, com certeza. E eu já me peguei falando para Deus o seguinte: Deus, qual é o teu propósito com isso? Qual é o teu propósito? E até hoje Deus não disse qual é o propósito, mas eu sei o seguinte: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, algo específico Deus tem e vai fazer. O que é importante nesse tempo? Entender que Deus é soberano. E que se a gente tiver uma escola bíblica dominical com 30 pessoas, não é a minha vontade, mas com certeza não é a vontade de Deus, mas é uma permissão. Uma permissão. E nos tempos, nos momentos de dificuldade da nossa vida, quando falta dinheiro, quando falta um monte de coisa, ânimo, né? Quando falta ânimo, quando falta aquela fé que a gente tinha, entender
que a vontade de Deus, ela revela, nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é revelado à nossa vida quem é Deus, o que Ele é, né? Quais as suas características. A vontade de Deus revela, então, meus irmãos, sempre, tudo isso que Jonas falou, que eu tirei, Kleber, acho que eu consegui voltar, deixa eu ir, sim, bora, caminhamos bastante, hein, gente, olha lá, nós estamos na terceira? Mais uma? Aleluia. Revela isso que Deus é, a compaixão, a misericórdia, a longanimidade, a benignidade e a sua bondade, a sua compaixão por nós. Querem falar alguma coisa sobre isso? Vamos caminhando para o final. Não? Então, está errado isso aqui, gente. Está desconfigurado, mas tudo bem. Jonas aponta para Jesus Cristo e para a sua obra. Deixa eu voltar naquele slide lá para eu ler. Salvação tem... É isso aí. Para completar aquela que da vontade de Deus revela o próprio coração de Deus, é que tudo que Deus revela em Jonas, perdão, amor e restauração, tem um propósito só, a salvação. Sabe, irmãos, Deus, o coração de Deus pulsa em perdão, amor, restauração, justiça, nas suas próprias características. Jesus falou, uma árvore não pode dar um fruto bom e ruim ao mesmo tempo. A água não pode ser doce e amarga ao mesmo tempo. É Deus. Mesmo quando as coisas acontecem do jeito que nós não gostaríamos, Deus está revelando a sua vontade para nós. Amém? E a quarta e última aí é que Jonas aponta para Jesus Cristo e para a sua obra. E por isso é tão importante a gente estudar sobre o livro de Jonas. Deixa eu ir para frente um pouquinho aqui, achar aqui, Jonas aponta para Jesus e sua obra. Então, olha o versículo, irmãos, 2. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, essa versão aqui está meio, sei lá, hein? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é. Irmãos, essa fala de Jesus aqui meu Deus, irmãos. Ele fala, os ninivitas estarão presentes no juízo dessa geração. Claro, aqueles que se converteram, né? Aqueles ninivitas que se converteram estarão presentes fazendo o quê? Testemunhando, condenando a presente geração. Porque eles se arrependeram, e essa geração não. E Jesus fala, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Muito maior ainda, então, o quê? Muito maior o juízo, né? Muito maior o juízo. Tem uma conexão muito grande. Por que estudar Jonas? Porque tem uma conexão muito grande com a obra de Cristo. Dá para ler? Dá para ler? Ó, pessoal, Jonas. Vamos fazer assim, os homens lêem o que Jonas fez e as mulheres o que Jesus fez, tá bom? Jonas. Jesus. Jonas. Jesus. Jonas. Esse último aqui é Israel, tá? Ainda é um tipo de Israel que o peixe não pôde digerir Jonas. Aqui o peixe não pôde digerir a Jonas. As nações não podem exterminar a Israel.
Então, Jonas tem uma conexão muito grande com a obra de Cristo. Dificilmente você perde a conexão com a obra de Cristo lendo Jonas, tá? E esses pontos aí são pontos para você meditar lá na sua casa, tá? Jonas, a conclusão é que abismo fala de descer. Nós falamos, né? E Jonas vai descendo, 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 descendo. E Jesus, irmãos, Jesus desceu do céu, vai vendo. Desceu à sepultura, desceu ao inferno e subiu para a sua glória. Jonas desceu, 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 desceu. Jesus desceu também, mas ressurgiu e ressuscitou. Quando a gente lê Jonas e compara com a obra de Deus, a gente vai ver a obra que Jesus fez foi uma obra completa. E o final do livro de Jonas é tão interessante, meus irmãos. É um livro que você lê em uma sentada. No final da história, sabe aqueles filmes que você assiste? Vocês gostam de ver filme? Série eu não assisto porque nunca tem final. Aí você arrisca, chega lá, você tem que esperar a próxima, né? Mas aqueles filmes que tem flashback, que vai aparecendo que nada faz sentido. Aí chega num determinado momento, o sujeito tem um flashback, volta lá no passado, e aí ele lembra de alguma coisa e aparece aquela cena, você fala, agora sim eu entendi. Agora eu entendi porque que ele está matando todo mundo. Porque ele era o menino, que foi o único que escapou e matou a família toda e tal. Pessoal, quando a gente lê o livro de Jonas, dá para entender o coração de Jonas. Porque Jonas tem um flashback na memória dele de tudo que ele passou na vida dele, com os assírios, com os ninivitas. Dá para entender, dá para compreender as ações de Jonas. E Deus também compreendeu, porque Deus não matou Jonas e levantou outro. Mas só tem uma coisa, meus irmãos, explicar não justifica. Porque daí Jonas diz, Senhor, sabia que o Senhor ia voltar atrás. O Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, benigno. E aí Deus fecha com uma chave de mestre, assim, sabe, com um golpe de mestre. Jonas está muito cansado. E aí Deus faz nascer uma aboboreira, que sobe, 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 e dá sombra. Porque Jonas, irmãos, ele prega e vai no deserto de um lugar onde ele vê a cidade. Porque ele queria ver a cair fogo e enxofre. Ele vai num deserto para assistir de camarote a destruição, né? Mais ou menos como aquela moça Damares, né? Todo mundo vai estar no sei lá, você vai estar no palco e todo mundo vai estar te aplaudindo. A música dela fala isso aí. E ele vai lá para assistir de camarote e Deus não destrói a cidade. E ele fica bravo, se justifica, fala que Deus estava errado, que ele estava certo. E aí Deus faz nascer uma aboboreira, aquela aboboreira vai e tal, dá sombra para Jonas. A Bíblia diz que Jonas, ele se alegra muito com aquela aboboreira. E aí é tão mínimo, metódico, assim, nos mínimos detalhes a Bíblia fala que Deus permitiu que um verme fosse na raiz daquela planta, picasse aquela planta e a planta secasse inteira e Jonas ficasse triste. E aí Deus fala para Jonas, Jonas, você ficou triste num negócio que você não plantou, não semeou, não regou, você ficou triste que morreu? E eu não deveria me entristecer pela morte de centenas de milhares de pessoas? Ponto final. Aí eu não sei se Jonas foi correndo, se afogou em algum mar e tal, se ele consertou o caminho. O livro de Jonas deixa uma decisão para você. O que você vai fazer depois? Depois que Deus fizer. Porque tem gente que a gente acha que não pode se converter, né, irmãos? Não sei vocês. A gente fala, não, esse não converte não.
Aí você vê o cara indo na igreja, você fala, não acredito nisso, né? Porque tem gente que a gente é como Jonas, a gente fala assim, não, isso não pode acontecer. E Jonas pregou e não acreditava que ia acontecer. E Deus deixa aí a decisão para a gente. O que você vai fazer agora? Agora que você escutou, agora que você vai nas aulas da IBD, agora que você vem no culto e que você recebe a mensagem, o que você vai fazer? Ele deixa para a gente essa decisão. Que o que vai mudar a nossa vida mesmo, irmãos, não é essa aula de escola bíblica. É o que você vai fazer com ela depois que você for embora. Não vai mudar a sua vida vir no culto hoje à noite. Vai mudar a sua vida você vir no culto, ouvir a mensagem e o que você vai fazer depois. A decisão vai ser sempre sua, do que você vai fazer. Sempre sua. Lembrando que Deus está com você onde você for, junto com você. Amém, irmãos? Temos 4 minutos aí do nosso tempo. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu nem falei das aulas dos irmãos, tá? Falei só sobre o livro de Jonas. Ninguém tem nenhuma colocação que queira por aí? Bom, então vou pedir para o pastor Samuel vir aqui, né? Terminar, orar, e aí nós vamos para nossas casas, tá bom? Aí, olha aí o celular. Amém. Olha aí. Opa, amém, obrigado. Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos porque estamos aqui na sua casa para louvar e agradecer o teu nome através daquilo que a sua palavra verdadeira, palavra atual, palavra viva para as nossas vidas. Obrigado porque nós éramos esses ninivitas, nós merecíamos, ó Deus, o juízo, mas porque o Senhor é o Deus compassivo, misericordioso, longânimo, o Senhor nos alcançou, e nós pedimos a sua graça, para que, ó Deus, no nosso viver, tu sabes que temos esses abismos, como Jonas teve, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, essa revelação da sua vontade, aquilo que o Senhor é, possa, através do seu Espírito Santo, inundar a nossa vida, para que nós não possamos ficar nesses abismos da alma, ó Senhor, de ressentimento, de raiva, de tantas outras coisas que o nosso viver traz para nós, mas nós possamos, Senhor, nos erguer em Ti, através da Sua vontade, e viver aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada vida que está aqui, abençoa a sua igreja, Pai, abençoa esse momento à noite do culto, que o Teu Espírito Santo esteja agindo como sempre age, para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.